filme Tempos Modernos, e ele fala muito de indústria, né, no fundo. E o que eu queria falar sobre hoje era sobre emprego e trabalho, né? Vamos dar um tempo em CPI, olha lá, Chaplin, vamos dar um tempo em CPI, vamos dar um tempo em Jair Bolsonaro, ele também dá um tempo para nós, né, para a gente poder respirar, né? Chega de declarações estabanadas, toda hora a gente analisando as declarações estabanadas, que a gente tem que analisar, fazer o quê? Né? A gente não inventa as declarações, né? A gente escolhe o presidente e depois analisa o que o presidente faz. As pessoas têm uma oportunidade a cada 4 anos de escolher o presidente. Depois não dá para escolher o que ele vai falar. Não, eu vou, além de escolher o presidente, vou decidir o que ele vai falar. Não, ele fala as coisas que ele quer falar e a gente discute isso e tal. E daqui 4 anos, né, ou 4 anos depois, tem outra oportunidade de confirmar ou substituir. Mas hoje, num artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o Luiz Carlos Trabuco, ele escreveu um artigo sobre emprego. O foco dele é falar sobre o trabalho remoto, a importância do trabalho presencial, mas não é disso que eu quero falar. Ele cita lá pelas tantas uma pesquisa que está na sua 20ª edição, realizada por uma empresa de recrutamento de mão de obra. A pesquisa se chama Carreira dos Sonhos e mostra que o emprego mais cobiçado pelos jovens é justamente o emprego nas empresas mais tradicionais. Ou seja, as pessoas querem trabalhar em empresas exportadoras de commodities, elas querem trabalhar em empresas de bens de consumo, elas querem trabalhar em bancos, elas querem trabalhar em farmacêuticas, elas querem oportunidade de carreira. Olha, eu tenho 57. Quando eu me formei, eu queria trabalhar numa empresa tradicional de mídia, e trabalhei e trabalho com muito orgulho, e queria sim oportunidade de carreira, mas eu tenho 57. Então as pessoas que têm 17, 18, 19, 20, 21, 22, na sua maioria querem algo muito parecido com o que eu queria. E algo muito parecido com o que a geração dos meus pais queriam. Os meus pais não queriam empreender e abrir um negócio. Queriam uma oportunidade numa empresa tradicional e tal. Ainda que, no meu caso, minha mãe tenha ido trabalhar como psicopedagoga, meu pai como administrador de empresas. Mas o sonho do emprego, eu falo da geração deles. E da minha geração, e da geração dos mais jovens agora. A pesquisa mostra, e não há motivos para a gente colocar em xeque, claro que se a gente for ver outras pesquisas, nós vamos encontrar que está um pouco mais pulverizado. Mas chama a atenção que essa pesquisa mostra que as pessoas querem o que há de mais tradicional no mercado de trabalho, ainda que realizado esse trabalho de uma forma não tão tradicional e hierarquizada como antes, aqueles sistemas antigos de avaliação, não é disso que se trata. Mas eu quero trabalhar numa empresa tradicional, quero trabalhar numa empresa de bens de consumo, quero trabalhar no banco, quero trabalhar na farmacêutica. Que isso mostra? Né? Que a força de trabalho de um país, ela vai ter que se adaptar, mas os desejos das pessoas ainda não mudaram. E de alguma maneira, se o país não parar para refletir sobre o que está acontecendo com o mercado de trabalho, a taxa de frustração das pessoas pode tender a crescer e muito. Veja que interessante, não dá para a gente aquilatar, seria ousadia demais dizer que é a maior transformação no mercado de trabalho que nós estamos vivendo desde a Revolução Industrial. Não dá para dizer isso, mas dá para dizer que o mundo viveu algumas transformações muito importantes. E essa é uma das transformações mais importantes que a gente viveu, que a gente está vivendo. Observe, quando você teve a linha de montagem, né, o mundo passou a precisar de mecânicos. Só que o mundo não tinha automóvel e você tinha muito ferreiro para colocar, como é que chama aquele negócio que põe no pé do cavalo? Enfim, aquele troço de metal que punha na pata. Ferradura? Meu microfone deu até microfonia aqui. Você está vendo? Melhorou? Tinha muito ferreiro, muito ferreiro.
Os ferreiros se transformaram em mecânicos, não os, mas ferreiros se transformaram em mecânicos para poder continuar, porque os cavalos deram lugar aos carros, né? E chegou um momento antes dessa profusão dos automóveis, quando as pessoas se deslocavam de cavalo, de charrete, de carroça ou a pé, que o grande problema de uma cidade grande era esterco e morte de cavalo. Você falar hoje que numa cidade grande como Nova York ou Londres, o problema é esterco e morte de cavalo, é uma coisa bizarra, mas era isso. O que aconteceu quando as guerras passaram a ser travadas com armas, com pólvora? O que aconteceu com os fabricantes de armadura, né? O que aconteceu com a lógica de construção dos castelos? Os castelos eram construídos no alto, eram fortalezas para evitar o ataque. Depois que começou a ter pólvora, canhão, o diabo, os castelos mudaram. Então os nossos castelos têm que mudar também. A gente tem que aprender a mudar os nossos castelos, né? O avião produziu uma mudança grande, né, na indústria naval, né? A indústria naval cuidava de transporte. Hoje em dia, transporte naval intercontinental não faz o menor sentido como transporte em si. Ele não é eficiente. Ele é muito eficiente para outras coisas. Mas você tem uma questão de um macro, né, do problema, que é a seguinte: o Brasil, com seus 210 milhões de habitantes, tem 15% das pessoas que estão abaixo da idade de trabalhar, né? E você tem mais uns 30% das pessoas que estão fora da força de trabalho. Então metade do país ou está abaixo da idade de trabalhar ou está fora da força de trabalho. Né? Poderia estar trabalhando, tem as donas de casa que não trabalham fora, não estou dizendo que querem ou que não querem, eles não trabalham fora. Tem os adolescentes em idade escolar, eles têm mais de 14 anos, mas eles não trabalham. Os aposentados, pessoas sem condição ou interesse de trabalhar, gente que até gostaria de trabalhar, até estaria disponível para trabalhar, mas não procurou porque acha que não vai encontrar. Tudo isso está dentro desses 76 fora da força de trabalho. É uma mistura de coisa, né? E você tem, na força de trabalho, 100 milhões. Então é 100 fora, 100 dentro. Esses dos 100 milhões que estão na força de trabalho, 15% está desocupado. Que não trabalha ou não procura, né? Aliás, minto. Não trabalha, mas procura. Por isso que ele é considerado desocupado. Ele não consegue, ele procura e não consegue. Bom, os 85 milhões de pessoas, 85% dos que estão na força de trabalho, trabalham por conta própria, são empregados do governo, são empregados privados, eles ajudam às vezes a família, até mesmo sem remuneração, está dentro desses 85 milhões de pessoas ocupadas, que esse é o tamanho do Brasil. Bom, num país com 210 milhões de pessoas, onde 85 milhões de pessoas estão ocupadas, dos quais, e dentro desses ocupados tem um monte de gente, poderia estar ganhando mais, poderia estar ganhando alguma coisa e não está, e tem 15 milhões de desocupados, você tem um problema, que precisa arrumar emprego para essa gente, precisa arrumar trabalho, precisa arrumar renda. Só que a gente está com um desejo, como mostra essa pesquisa, de arrumar emprego em empresas tradicionais. E a gente precisa arrumar emprego em empresas tradicionais. Não dá para viver só à base de inovação, 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 inovação em outras áreas. A gente vai ter que ter inovação também dentro dessas áreas. Como é que a gente vai viver? Como é que a gente vai arrumar emprego? Como é que a gente vai gerar trabalho para essa multidão? A gente poderia estar discutindo nesse momento como é que a gente vai arrumar casa para um monte de gente que não tem casa. Como é que a gente vai amparar a quantidade de pessoas que hoje não tem renda nenhuma e precisa de amparo com auxílio emergencial mais bem fornido, uma coisa mais generosa, né? Um pouco mais real do que o pouco dinheiro que o Estado consegue distribuir. Mas eu queria me concentrar hoje nesse enrosco. Quer dizer, não dá para a gente produzir um país com uma renda maior se as pessoas não conseguirem ter renda. Não dá para viver só de um crescimento, resultado de uma exportação, porque há uma conveniência macroeconômica por causa do dólar, porque a China está crescendo. A gente conversou sobre isso com a Juliana Rosa na semana passada. O Brasil vive
ao sabor dos acontecimentos internacionais. Não são todos os países que vivem assim. A China não depende do sucesso brasileiro do mesmo jeito que o sucesso brasileiro depende da China. E o mesmo se pode dizer da relação Brasil-Estados Unidos. Então, a gente tem que buscar aqui dentro formas de tornar a nossa economia mais complexa. A gente tem que discutir educação, a gente tem que discutir treinamento, a gente tem que discutir uma volta à sala de aula, seja lá o que isso queira dizer, não só a volta à sala de aula das pessoas mais jovens, mas também das pessoas mais velhas. Como é que você vai fazer com que uma pessoa de 40 anos, 50 anos, 35 anos esteja pronta para mudar de ofício, de área, se ela não tiver um treinamento adequado? E um treinamento adequado semelhante ao ferreiro que virou mecânico. Só que hoje em dia, isso envolve uma tecnologia muito mais sofisticada. Não é só o tear acabando com o tecelão. É um pouco mais complicado do que isso. E não adianta imaginar que é possível fazer uma mudança pontual. Claro que hoje em dia você tem no Brasil, e não é só no Brasil, mas no Brasil isso aparece com muita força, porque mistura também a pobreza, né, a má distribuição de renda, mas você tem empregos que não encontram candidatos compatíveis e uma legião de candidatos em busca de um emprego e eles não encontram emprego. Não é que eles não encontram emprego porque não há apenas a vaga para eles. Não há para eles uma vaga muito em função daquilo que eles têm para oferecer. Porque há várias vagas que não são preenchidas. Se todas as vagas disponíveis estivessem preenchidas, a gente poderia dizer, não, nós temos um problema de excesso de mão de obra ou de falta de emprego só. A gente tem. Tem e é grave. E o crescimento vai ajudar a diminuir essa diferença. Mas uma parte importante, até porque a gente já viveu ambientes de um desemprego menor do que a gente tem hoje, mas só que a gente, pouco a pouco, vai enfrentando o tal desemprego estrutural, que não é só resultado da conjuntura econômica, mas que é resultado da baixa formação educacional e de mão de obra do Brasil. Isso é tão sério, Débora, é tão grave, ouvinte querido e ouvinte querida, que talvez seja o maior mal brasileiro hoje. Uma população despreparada para enfrentar os novos desafios quando o progresso aparecer, quando o crescimento aparecer. Porque se as empresas resolverem se adequar à mão de obra com as limitações que a mão de obra tem e não investirem em qualificação, elas vão ficar para trás e elas vão morrer, porque elas não vão conseguir produzir a um preço competitivo, não vão conseguir vender seus produtos, porque sempre vai ter um fornecedor estrangeiro que conseguiu fazer isso, um coreano, um chinês, um japonês, um americano, um alemão, e que conseguiu fazer isso. Você pega a economia alemã é uma economia que consegue se superar, é uma economia, na Europa, talvez a economia que com mais vitalidade para poder enfrentar os asiáticos. E não é os asiáticos, mas a produtividade asiática, a capacidade asiática de produzir. Como é que o Brasil vai enfrentar? Então a gente vê mudanças, né? Você teve, por exemplo, agora assumiu um novo presidente na Fiesp, né? O Josué, ele assume no lugar do Paulo Scaff, a indústria brasileira, né? Você tem a CNI, né? O Robson, a Confederação Nacional da Indústria, você tem a indústria da construção, você tem o agronegócio, você tem o comércio, você olha todos os setores e estão todos com o mesmo desafio. Como é que eu vou conseguir financiar o crescimento quando ele vier com a mão de obra disponível que a gente tem? Como é que a gente vai treinar essa turma? Como é que a gente... E no outro lado, o lado do ouvinte querido e da ouvinte querida, como é que eu vou continuar no jogo? Isso é muito importante. Então, a gente vai ter algumas conversas e vamos ouvir alguns especialistas. A gente já conversou com alguns, mas acho importante a gente aprofundar esse tema conversando com gente que possa nos apontar caminhos. Quais são os caminhos para que a gente não fique à deriva, dependendo das mudanças dos humores mundiais, para que o Brasil possa encontrar dentro de si as soluções para vários problemas, mas este em particular, emprego e renda.
é um desafio que a gente não pode deixar de falar. Está muito além de Bolsonaro, Lula, Dória, sabe? Essa enganação estatal de gerei tantos empregos, gerei não sei o quê. Não é por aí. Não vamos resolver isso fazendo... Ah, a gente fez uma hidrelétrica. Não é assim. Tem que fazer hidrelétrica, porque precisa gerar energia. Mas não gerei uma hidrelétrica e com isso eu gerei 2.312 empregos. O Brasil precisa de 15 milhões de empregos. E os 85 que estão trabalhando precisam manter o emprego e não ser demitido. Então, precisam de 100 milhões de empregos para daqui 10 anos e para daqui 20 anos. Não é 1.000, 2.000. Isso não vai mudar nada. Inaugurou uma fábrica, o governador vai lá, né, de qualquer estado, inaugura a fábrica com 1.100 empregos, 232 empregos. Não adianta nada. O que adianta é, estamos aptos a enfrentar esse jogo? Dá para ganhar esse jogo? O que a gente tem e o que a gente não tem? Então, nós vamos conversar com alguns especialistas, vamos marcar essas conversas para a gente poder trazer essa discussão que é essencial.